Olá, pessoal. Eita, o pause não aguentou esperar tanto, aí finalizou essa aula, salvou, então vamos finalizar agora. Esse, sem dúvida alguma, deverá ser, sem dúvida deverá, o último vídeo de doméstico, a quinta parte, parte final. Sem mais delongas, eu estava no meio da explicação da fiscalização quando interrompemos a nossa conversa aqui, né? Falando do embaraço, da possibilidade do dono da casa começar a dificultar a atuação do fiscal. E por último, faltou só dizer que durante a inspeção na casa das pessoas, né, na fiscalização do trabalho doméstico, o auditor fiscal faz-se acompanhar pelo empregador ou por alguém da família por ele designado, ou seja, ele não fica caminhando pela casa da pessoa sem alguém da família ou o próprio empregador estar junto, de maneira que a privacidade ali também seja preservada, né, e não se invada tanto assim a privacidade do empregador, ok? Era isso só que faltava quando fomos interrompidos pelo gatinho. E aí, já descobriu por que chama de cá? Mande nos comentários, dá um like, faz alguma coisa no vídeo. Só lá no nosso encontro vocês vão poder falar, né? Se é que assistiram a aula ainda há tempo. Muito bem, deixa eu só fazer um pausezinho aqui para uma questão. Pronto, agora já resolvi outro probleminha aqui e vamos voltar para a nossa aula. Então, ela já estava até exibida, né? Eu tive que fechar para pausar. Muito bem, deixa eu abrir aqui, pronto. E falamos, então, da parte do acompanhamento do próprio empregador ou de alguém da família durante a ação fiscal, durante a fiscalização feita na residência. É uma situação, como vimos, bem delicada, bem particular e peculiar, né? Merecendo alguma atenção aí do legislador também. Muito bem. O que nós vamos falar agora? Nós vimos que os direitos dos domésticos eles vieram sendo ampliados por meio de emenda constitucional, né? Porque foi o parágrafo único do artigo 7º que desde lá de 88 elencou quais dos incisos do artigo 7º se estenderiam também aos domésticos. Esse rol foi ampliado com a emenda 72 em 2013, regulamentada depois pela Lei Complementar 150, que é de 2015. Porém, alguns incisos do artigo 7º, até hoje, né, não foram concedidos, né, estendidos aos domésticos. Existem direitos trabalhistas que os trabalhadores urbanos e rurais não domésticos têm consagrados lá no artigo 7º, que não foram estendidos para os domésticos no parágrafo único. Seja por incompatibilidade ou por um momento ainda de reflexão do legislador para ver como é que ele iria regulamentar isso. Vejam quais são os incisos do artigo 7º que não estão estendidos aos domésticos. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Talvez pelo legislador entender que no âmbito doméstico nem teria essa nivelação, né, de tanta complexidade de trabalho para avaliar e fazer essa proporcionalidade. PLR, que é participação nos lucros ou resultados. Nota, se a família contrata um doméstico para uma finalidade não lucrativa, desde a definição de empregador doméstico, não cabe falar em lucro ou participação em lucro. O doméstico não dá lucro, seu empregador e não tem esse objetivo, não visa. Ao mesmo tempo que resultados, né? Já pensou você começar a botar metas, né? De quantos pratos vai lavar, é incompatível com a realidade, né, do trabalho doméstico. Turnos ininterruptos de revezamento, embora, dependendo da situação da casa, até se pudesse imaginar, mas não se pretende que no âmbito residencial exista turno ininterrupto. Proteção ao mercado de trabalho da mulher. Poderia até ter, ou acharam desnecessários, porque quando a gente fala em doméstico, normalmente a gente presume até trabalhadora do sexo feminino, é mais comum, né, do que masculino. Olha que interessante, não estendeu para os domésticos o inciso que prevê um adicional para atividades perigosas, insalubres ou penosas. Então, a parte aí que diz respeito à insalubridade, periculosidade, penosidade, ninguém recebe, porque não foi regulamentada até hoje.
mas o doméstico às vezes trabalha com produtos de limpeza, produtos químicos que podem de alguma maneira ser agressivos aí para a pele, causar alguma dermatite, alguma coisa, mas não teria direito ao adicional, muito embora se recomende por questões de segurança do trabalho que proteja com luva ou de lua, né, para não ficar tão agressivo. Também não foi estendido para o doméstico, estendida neste caso, a proteção em face da automação. Ah, talvez por imaginar, mas não tem nada a ver, doméstico não, ninguém vai colocar uma máquina. Ó, oh, cuidado que hoje em dia, hein? Eu já ouvi falar de uns robozinhos aí que até o pessoal aluga, que parece a robozinha lá da família Jetson, que limpa tudo, sobe no tapete, joga água e seca. Tem uns robozinhos aí de coisa de 15 mil, 20 mil reais aí que fazem maravilhas. E esses não têm direito a 13º e tudo mais. O pessoal às vezes calcula para fazer investimento, né? Seria uma realidade nova, até talvez inimaginada, não imaginada pelo legislador. Ah, não precisa, na automação não vai ter. Cuidado, né? Cada vez mais as maquininhas aí entrando também na nossa casa. Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Aqui, realmente, uma incompatibilidade com as atividades exercidas em casa. Na sequência, eu quero aqui também lembrar e estabelecer uma diferenciação entre o doméstico e o empregado a domicílio. Às vezes as pessoas confundem doméstico, empregado a domicílio é a mesma coisa, não é? O empregado a domicílio, ele está previsto e regulamentado no artigo 83 da CLT. Esse artigo 83 diz o seguinte, que é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, e diz quem ele é. Considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de um empregador que o remunere. Então, o empregado a domicílio, ele é remunerado para produzir, fabricar peças, produtos, ou seja lá o que for, na residência dele ou numa oficina de família. Qual que é a diferença, então, do empregado a domicílio e do doméstico? O doméstico trabalha na casa do patrão, na casa do empregador. E o trabalhador a domicílio trabalha na sua própria casa, na casa do empregado, na casa do trabalhador. Trabalha em casa, né? Hoje todo mundo está mais acostumado com essa ideia aí, com o tempo, né, de isolamento. A domicílio é um home office das antigas, né? E que tem direito ao salário mínimo, previsão legal, só para não confundir, não achar que é sinônimo a domicílio e doméstico, porque não é. São, né, locais de trabalho totalmente opostos e diferentes. Uma palavrinha sobre pedreiro de obra residencial. Eu vou construir uma casa para eu morar, né? Isso pode ser entendido como residência e o pedreiro ser meu empregado como doméstico? Não. Até porque dono da obra, na jurisprudência trabalhista, se entende que ele não é empregador, não há relação de emprego entre dono da obra e o trabalhador, nem responsabilidade subsidiária quando ele contrata alguma empresa. Só se o dono da obra for uma empresa de construção civil. Aí sim, né? Uma empresa de engenharia contrata outra empresa de engenharia para construir uma casa, um prédio. Ora, essa primeira, a empresa de engenharia, visa lucro, é a atividade fim dela, é do ramo de construção civil, então esta poderia responder se no caso desta outra construtora não pagar o empregado que está lá na ponta, né? Mas dono da obra não tem nem mesmo responsabilidade subsidiária quando é uma pessoa física, construindo casa para ela mesma morar, ela não é da área de construção, a casa não visa lucro, não é para vender, não é um construtor profissional que constrói para vender, aí não teria nem vínculo, nem responsabilidade, muito menos vínculo doméstico. Uma palavrinha sobre a diarista. Afinal de contas, o que é a diarista no contexto, então, da regulamentação do trabalho doméstico? A diarista é aquela que trabalha em residência de família, com finalidade não lucrativa, menos de 2 dias por semana. Vai uma vez por semana, faz 2 vezes por semana no máximo. Ela é a doméstica autônoma. Por isso que não anota carteira, não paga 13º,
mas também por isso que normalmente a diária é muito mais cara do que o valor proporcional de um salário dividido por 30 dias. Se o doméstico ganha R$ 1.200 por mês, ele não ganha R$ 40, que seria 1.200 dividido por 30, né? 30 dias. Não, a faxina ela gira em torno de 100, 120, R$ 150, dependendo do local, da distância, do tamanho do imóvel, né? Onde a pessoa está trabalhando. Proporcionalmente, então, é mais caro, mas não tem o fundo de garantia, não tem os reflexos, né? As outras verbas trabalhistas. Não tem que pagar 1/3 de férias, quando viaja, não vem, não paga, enfim. Tem as facilidades, os ônus e os bônus, né? Mas a diarista, então, é a nossa autônoma do âmbito doméstico. Pode ser diarista mais de 2 dias por semana, 3, 4, 5. Já fica mais difícil porque a lei tem um critério objetivo. Porém, se você demonstrar que essa pessoa trabalha 3 dias para você e nos outros dias ela faz trabalho de diarista também, e por vezes até troca o seu dia para poder fazer uma faxina extra de alguém não regular, que chamou ali para um serviço específico, ou seja, você demonstrando que ela tem muita autonomia na definição de dias e horários de trabalho, o que é difícil no âmbito doméstico. Eu não arriscaria, né? Quer ter diarista, limita a 2 dias por semana para você não ter depois de sabor e um vínculo reconhecido lá na Justiça do Trabalho, ok? Uma outra questão sobre diarista que eu gostaria de conversar com vocês é a seguinte: muitas vezes eu pego reclamação trabalhista de auxiliar de serviços gerais, pessoas que trabalham com limpeza, contra empresas, contra pessoas jurídicas, pedindo vínculo. E a pessoa jurídica se defende dizendo, não, ela trabalhava apenas 2 vezes por semana na empresa, portanto, ela era autônoma, ela era diarista. Eu penso que não cabe esse tipo de classificação no serviço prestado para empresas, para pessoas jurídicas. Diarista é a doméstica autônoma, mas é doméstica. Então, os destinatários continuam sendo famílias, residências, finalidades não lucrativas. Porque para aquela empresa que contrata auxiliar de serviços gerais, nós vamos cair em outros requisitos. Nós não vamos falar em continuidade, nós vamos falar em não eventualidade. Como o garçom que trabalha uma vez por semana e é empregado. A menina que vai, a moça, a senhora, ou o senhor, o moço, o rapaz, que vai para fazer a limpeza 2 vezes por semana, ele vai com habitualidade. Ele vai 2 vezes por semana habitualmente, que seja uma, como garçom. Eu lá no escritório peço para que alguém faça uma bela de uma faxina aos sábados, quando não tem atendimento ao público, para deixar a coisa mais limpinha. É um escritório, não é uma residência. Então, eu entendo, e se você for pesquisar, tem jurisprudência por 2 lados, mas a maioria entendendo que esse conceito, né, de diarista é exclusivo do âmbito doméstico. Não dá para a empresa falar que não registrou, porque a moça ia 2 vezes por semana só e, portanto, era diarista. Ok? Entenderam essa reflexão? Falar também sobre a estabilidade acidentária. O doméstico é um segurado obrigatório da Previdência Social e está sujeito a sofrer acidentes no trabalho. Escorregar num piso molhado, se contaminar ou ter algum acidente com algum produto químico, algum produto de limpeza. Ele vai ter uma estabilidade, nós temos o artigo 118, lá da Lei 8.213, após o recebimento do auxílio doença acidentário, ele teria direito à estabilidade? Sim, com uma pequena diferença, não em relação à aposentadoria, mas com relação ao fato de que o doméstico, quando se afasta, o empregador doméstico não é obrigado a pagar aqueles 15 primeiros dias. Vocês devem ter estudado isso em previdenciário. O doméstico, então, ele já vai direto para o benefício previdenciário desde o primeiro dia de afastamento. Porque o empregador não é empresa, ele não seria obrigado a ficar pagando por dias em que o empregado não trabalhou. Ok? E, finalmente, agora é a última informação mesmo, para fechar o nosso curso de doméstico, né? O estudo do tema do doméstico. A questão do bem de família,
e a revogação do inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.009, de 90, pela Lei Complementar 150, de 2015, quando se regulamentou, se regulamentaram, né, foi quando foram regulamentados os direitos dos domésticos, ampliando o rol, né, de direitos que o trabalhador doméstico tem. Uma vantagem lhe foi tirada, porque o artigo 3º da Lei 8.990, que trata do bem de família, previa o seguinte: o que é o bem de família? Aquele único imóvel que serve à residência da família e que tem a característica de ser impenhorável, nos termos desse artigo 3º, né? Que prevê a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo, e aí tem umas exceções à impenhorabilidade. Logo, eram hipóteses em que o mesmo bem de família poderia ser penhorado. Uma dessas hipóteses em que mesmo o bem de família poderia ser penhorado era a do inciso 1, que dizia: em razão de dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias desses trabalhadores. Então, um empregado doméstico que movesse uma ação contra o seu empregador, e lá na execução não acha bem, só acha a própria casa onde ele trabalhou, pesquisa e vê que é de propriedade do empregador. Ele poderia penhorar a casa, mesmo sendo bem de família, para pagar o seu crédito trabalhista e os créditos previdenciários dele. Com a revogação desse inciso 1, veja, pela lei que nós estamos estudando, revogado pela Lei Complementar número 150. Agora, o doméstico não consegue romper mais, né, a barreira da impenhorabilidade do bem de família, mesmo sendo o imóvel em que ele se ativou. Então, aqui um retrocesso para os domésticos, né? Já não mais se fala em exceção à impenhorabilidade para pagar créditos de trabalhadores da própria residência ou a contribuição previdenciária deles. Se for bem de família, prevalecerá a impenhorabilidade. Ok? Pois bem, fim, conforme prometido, do estudo dos domésticos. Deixa eu só confirmar, acho que não tem mais nada aqui para baixo, né? Fechou, isso mesmo. A Lei 150 de 2015 parou na página 15 de 15, joga no bicho aí, né? O número 15 está presente. Aliás, hoje, dia 15 de junho. Olha que legal, né? Tudo no 15, para quem gosta. Ficamos aqui, então, com o estudo de domésticos. Eu já vou compartilhar com vocês também. Aliás, já está até gravado. Eu fiz uma inversão, porque eu tinha um tempo mais longo para trás. Eu já gravei a primeira parte da aula 6, tratando de terceirização, trabalhador temporário e prestação de serviço. É o nosso próximo tema, que já vem no vídeo, que já vai estar disponibilizado aí logo em seguida, tá bom? Vamos fechar, então, esse vídeo que ficou mais rapidinho, dar um tchauzinho, e eu ainda acho que consigo, que oração? Acho que até dá para tentar gravar mais alguma coisa ainda da prestação de serviço. Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho, então. Um abraço. Daqui a pouco estamos ao vivo junto também.